gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço e o desejo de paz e de alegria. E hoje, um dia mais frio, né? O tempo está nublado, o sol não é aquele solzinho que saiu nos últimos dias, né? Aqueles raios solares gostosos, né? E o dia ficou bem mais frio hoje, né? Embora a meteorologia esteja anunciando que nós teremos uma temperatura máxima de 25 graus, mas pelo andar da carruagem até agora, esses 25 graus não vão acontecer, não. Normalmente, esses 25 graus dão assim meio-dia, 1 hora da tarde, né? Que o sol fica mais quente. Infelizmente, nós estamos vivendo hoje um dia mais frio, muito mais frio. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Pois é, eu sempre lembro, para aqueles que são mais jovens, não devem ter conhecido o nosso Olavo Leite Cafunga Bastos, que foi um grande comentarista de futebol, foi jogador do Atlético durante mais de 30 anos, mais de 20 anos foi jogador do Galo, foi comentarista esportivo dos melhores que nós tivemos, porque ele não media as palavras e falava certas coisas interessantes. Por exemplo, ele dizia assim: aqui no Brasil, o errado que é o certo. Ele era um filósofo ao dizer isso. Aqui no Brasil, o errado é que é o certo. E é verdade. Vocês vejam bem a luta que tivemos aí há poucos anos atrás com o juiz Sérgio Moro, que presidiu, né, a Lava Jato, né, que foi um ajuntamento de todas as forças jurídicas desse país para combater a corrupção. E olha que muita gente, além do... O único problema foi ter mandado o ex-presidente Lula para a cadeia. Esse foi o grande pecado do Sérgio Moro, né? Porque podia acontecer com todo mundo, menos com Lula, né? Então, o que aconteceu? Ele mandou muita gente para a cadeia, muitos devolveram o dinheiro que roubaram, e foi muito dinheiro que roubaram da Petrobras, principalmente da Petrobras, né? E agora, o PT entrou com ação na justiça contra o ministro Sérgio Moro, dizendo que ele foi parcial no julgamento das coisas contra o Lula, principalmente. E agora, o ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro foi denunciado e o juiz aceitou a denúncia contra o Sérgio Moro. Então, quer dizer, o Sérgio Moro vai às barras da justiça para se explicar. Por que o pessoal teve que devolver dinheiro, o dinheiro que roubou? Seria, hipoteticamente, se o Sérgio Moro, que foi juiz, que presidiu a Lava Jato, que fez com que os ladrões devolvessem o dinheiro roubado, seria agora, se ele for condenado, então devolver os dinheiro aos ladrões. Aqueles que roubaram, que devolveram o dinheiro vai ter que voltar para eles outra vez. Parece que a lógica é essa, não é verdade? Né? O ministro, o Sérgio Moro, eu sempre falo assim, que o Sérgio Moro, o presidente Bolsonaro, recuperou o presidente Lula. E eu falo isso com lógica, porque no momento em que o presidente Bolsonaro desprestigiou o ministro da Justiça dele, que era o Sérgio Moro, né, que ele tirou da magistratura para levar para ser o ministro da Justiça, queria uma pessoa que combateu a corrupção, e todo mundo acreditava que seria, não, o grande ministro da Justiça do Brasil. Só que, né, imediatamente, o Bolsonaro, sofrendo pressões políticas e etc., e até mesmo dos seus filhos, né, ele começou a queimar o então ministro Sérgio Moro, que foi obrigado a sair do governo. Neste momento, ele desprestigiou o Moro. O Moro ficou fraco e aí, se ele continuasse ministro da Justiça, o Supremo não tomaria aquela decisão de anular as ações contra o presidente Lula, né, e contra outros envolvidos nos problemas da Petrobras. E agora o presidente, o ministro Sérgio Moro, vai às barras da justiça para se explicar por que ele mandou, por que ele teria sido parcial, né? Quer dizer, se você
fazer alguma coisa contra um ex-presidente. Talvez o grande mal do Sérgio Moro foi ter aceitado ser ministro do Bolsonaro, porque ele acreditou, né, que o Bolsonaro faria um governo justamente para combater a corrupção e etc. Tal, e ele se prestou a isso, a ser ministro da Justiça. Né? Então, nesse momento, o Bolsonaro recuperou o Lula, porque o Sérgio Moro perdeu um pouco da sua força política, né? Ele era ministro da Justiça. Se ele continuasse ministro da Justiça, o Supremo não tomava aquela decisão que tomou, né? De desconsiderar as ações feitas lá na Vara da Justiça Federal de Curitiba. Então, essa é a política, né? Por isso que tem que lembrar do Cafunga. Aqui o errado é que é o certo. Seria natural, então, que nós pedíssemos, né? Alguém pedisse aí um processo, né? Uma denúncia contra o ex-ministro Marco Aurélio Mello. Vocês lembram que o ex-ministro Marco Aurélio Mello soltou um bandido que já estava preso porque ele tinha cometido outros deslizes, já estava preso, mas tinha um outro processo. E que os ex-assessores do ministro Marco Aurélio Mello, né, entraram com pedido de habeas corpus, né, para o rapaz, para o bandido. E ele deu o habeas corpus para o bandido que já estava preso foi solto. E depois o presidente do Supremo quis decretar a prisão do bandido outra vez, e o bandido já estava longe, nunca mais apareceu. Ninguém fala mais nisso. Então seria hora então, naturalmente, levar às barras da justiça o ex-ministro, né, Marco Aurélio Mello, que também praticou um deslize. E esse é um deslize sério, soltar um bandido, né? Que todo mundo sabe que o cara era bandido mesmo. Infelizmente. É isso aí, por isso que tem que sempre lembrar do Cafunga. Aqui no Brasil, o errado é que é o certo. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem. São antissépticas das vias urinárias e vocês vão encontrar em todas as farmácias e drogarias. Pois é, a Secretaria Municipal da Educação de Belo Horizonte ampliou o projeto de educação financeira Sonhar, Planejar, Alcançar, Fortalecimento Financeiro, que acontece em escolas e creches. Quem nos conta essa história é o Vinícius Andrade. Vinícius. O projeto de educação financeira na rede municipal de ensino de Belo Horizonte acontece desde 2015. Atualmente, 46 escolas e 4 creches participam do programa. A gente faz um convite para as escolas que se interessam e aderem passam por uma formação durante toda a implementação do projeto. A gente explica para o professor o processo, o professor leva isso para a escola, a gente faz oficinas com os pais, reuniões com os pais, então a gente faz um convencimento dos pais e depois apresenta para as crianças. Então são atividades dentro da escola, é organizado uma comissão de pais, um conselho de pais para ajudar nesse processo todo. As crianças determinam o seu sonho individual, as famílias determinam o sonho das famílias e a escola, com as crianças como protagonistas desse processo, elas dizem o que elas acham que precisa acontecer na escola para ficar melhor. Na EMEI Sarandi, no bairro Serrano, os alunos sonharam com uma casinha de madeira. A escola mobilizou os pais e toda a comunidade para levantar os recursos necessários. As crianças participaram de todo o processo e puderam ter o sonho realizado. Eles ficaram muito, muito felizes. E aí, às vezes, a gente tinha até, assim, um pouco de, não vou dizer que dificuldade, mas todos queriam brincar na casinha ao mesmo tempo. E a gente teve que trabalhar com eles essa questão de esperar a vez, que um momento era de uma turma, o outro momento era da outra turma. Mas eles ficaram felicíssimos. Gosto muito de brincar dela porque ela é assim que nós fazemos fogueira, parece a casinha dos 3 porquinhos, dá pra brincar de 3 porquinhos. É muito legal ela. Acho ela legal. É óbvio que eu gosto. Eu brinco de os 3 porquinhos. As famílias se organizaram, fizeram rifas, algumas venderam garrafa PET, venderam bombom, para arrecadar, né, todo o recurso necessário para a construção. O próximo sonho das crianças já está definido. Este lote, que antes era utilizado para despejo de lixo, foi adotado pela escola e dará lugar a um jardim vertical e a um lindo bosque. E um diferencial desse lote que a gente descobriu, que ele é uma área de APP.
Nós estamos adotando uma nascente. A gente foi limpar o lote e descobrimos uma nascente. Então, estamos trabalhando com as crianças essa conscientização agora sobre a água, sobre você cuidar do seu espaço, do pertencimento. Até 2019, o projeto era voltado apenas para o público infantil. Nos 2 últimos anos, foi realizado um projeto piloto com ensino fundamental e agora a Prefeitura expandiu o programa para toda a rede de ensino, desde o berçário até o EJA, Educação de Jovens e Adultos. A gente acredita demais nessa proposta, porque é uma proposta que traz o estudante para o centro do projeto. São feitas assembleias com as crianças desde pequenininha, para defender o sonho da turma delas com a escola e para fazer eleição. Traz a comunidade para dentro da escola. Então, a gente acredita muito que é a forma de educação que vai fazer a diferença. A gente gostaria muito da adesão plena, tanto das escolas quanto da comunidade, né? Que elas compreendessem qual é essa proposta e que nos ajudassem a mudar essa sociedade consumista para uma sociedade mais solidária. Pois é. Viram que coisas lindas e coisa maravilhosa nós tivemos aí nessa reportagem? Porque é assim que a gente deve enxergar a escola. Uma escola que faça com que os pais estejam lá dentro também, ajudando a concluir esse planejamento que as próprias crianças estão fazendo, não é verdade? Então, que se toda escola tivesse isso, ao invés de ter violência que a gente vê em tantas escolas por aí. Eu sempre falo que política é um vício, né? É como quando você fuma e não consegue parar de fumar. Então, política é um vício, né? Então, por exemplo, o Saraiva Felipe, ex-ministro da Saúde, ex-deputado e etc., tal, como é ligado ao MDB, já está falando o nome dele para ser o candidato do MDB ao governo do Estado, né? Não tem muita chance não, mas vai ser, né? Porque é um desejo de alguém ser candidato a alguma coisa. Eu lembro que o Murilo Badaró era presidente da Academia Mineira de Letras, presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais no governo de Itamar Franco, e de repente ele aceitou a ser candidato a prefeito de Minas Novas. A gente falava assim: Murilo, você já foi ministro da Indústria e Comércio, senador da República, deputado federal, né? E uma figura hoje presidente da Academia Mineira de Letras. Você vai querer ser prefeito lá da cidade de Minas Novas? Na minha cidade, onde eu nasci, né? Meu pai, minha mãe, minha família e tal, lá de tudo de Minas Novas e tal. Eu gostaria muito aí, aliás, ele trabalhou no governo do Itamar Franco. O Itamar Franco ficou sabendo que ele ia ser candidato e falou assim: ai, mas que beleza. O Itamar Franco estava doido para ser candidato a alguma coisa. Depois foi candidato a senador, né? Ele morreu no mandato de senador da República, né? Então, que coisa maravilhosa. Eu também gostaria muito de ser candidato novamente a prefeito de Juiz de Fora. Ele falou, num papo que nós tivemos, né? Então, agora o Saraiva Felipe quer ser candidato para governador, porque é da política, né? O sujeito não quer ficar parado, todo mundo quer ser candidato a alguma coisa. Aliás, falando em candidatura, a Simone Tebet, que é senadora lá do MDB do Mato Grosso, ela agora ficou como um nome que seria bancado pelo PSDB, MDB e o Cidadania para ser a candidata à presidência da República. Mas ela também não saiu de 1%, não. Se o Dória, que deixou a candidatura, não saiu de 2%, ela nunca saiu de 1%. Né? Então, eles acham que a Simone Tebet tem mais tranquilidade para crescer e tal, e etc. Mas também, se ela não crescer nos próximos dias, então não vai ter candidatura de Simone Tebet, não. Eu estou quase acreditando, minha gente, que esse candidato da terceira via vai ser o Ciro Gomes, porque ele já tem 7, 8%, e se ele receber o apoio desses outros partidos, ele tem tendência de crescer e ser a chamada terceira via, que todo mundo está esperando, né? O Ciro Gomes, eu já falei, ele senta com você em qualquer lugar e fala do que ele pretende fazer como presidente da República, o que os outros não têm muito, né, para falar. Não é verdade? Né? Não tem muito para falar. Você vai falar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas o Ciro ele tem propostas inteligentes, né? Então eu tenho a impressão que é o nome que pode crescer para chamar a terceira via, né? E ele está esperando isso. Se a criança acordou,
Dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Analistas reunidos no Fórum Econômico Mundial de Davos afirmaram que a inflação é um risco para a estabilidade na América Latina. E é verdade. Quem fala isso é Gabriele Assis. Gabriele. A inflação ameaça o futuro imediato e a estabilidade política na América Latina. O alerta foi feito por observadores da região no Fórum Econômico Mundial, um diagnóstico pessimista para o qual recomendam o esforço das instituições e do multilateralismo. As previsões variam de acordo com as instituições, mas as ondas sísmicas provocadas pela guerra na Ucrânia, como recentemente apontado pelo Fundo Monetário Internacional, afetarão diretamente a economia latino-americana. Embora a região tenha menos ligações diretas com a Europa do que outras partes do planeta, também será afetada pela inflação e pelo aperto das políticas monetárias, alertou a instituição em abril. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe reduziu, no final de abril, a estimativa de crescimento do PIB da América Latina e Caribe para este ano de 2,1% para 1,8%. Segundo a diretora-geral do FMI, em âmbito global, o horizonte econômico obscureceu, apontando um ano difícil, mas sem recessão, nas economias mais desenvolvidas, ao menos por enquanto. Pois é, a Alemanha cresceu um pouquinho nos últimos dias, né? No último semestre. Ela cresceu um pouquinho no trimestre, né? Mas os outros países, principalmente na América Latina, os países aqui, a Argentina está numa situação dificílima, né? O Brasil está numa situação de inflação de 12% ao ano. E nós estamos vivendo uma coisa interessante. O boi gordo, né? O preço da arroba do boi gordo está só caindo. Mas o preço não cai no açougue. Olha para você ver que coisa interessante. O preço do boi gordo, para o produtor, ele está caindo. Está caindo, está R$ 280 a arroba do boi gordo, né? Está caindo. Agora, os hortifrutigranjeiros estão em queda, porque nós temos uma produção muito grande, principalmente de folhas, né? Alface, almeirão, couve. O tomate já melhorou um pouco, né? E vai melhorar mais ainda, porque agora nós saímos daquela chuvarada toda e agora o campo recomeça a ter uma produção maior de hortifrutigranjeiros, né? Então, até as laranjas, os cítricos, né? As laranjas, laranja Serra d'Água, laranja seleta, as outras laranjas todas estão mais baixas hoje no mercado, né? Então, quer dizer, é sinal que a inflação vai dar uma arrefecida. Mas o interessante é que o dólar está caindo e o preço do petróleo que nós pagamos não cai. Porque lá fora o petróleo está em alta, né? Por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? Essa guerra trouxe muitos problemas econômicos para o mundo inteiro. E nós estamos vivendo esse problema no mundo inteiro. Não é só o Brasil, não. Todos os outros países do mundo que dependem do petróleo, principalmente o petróleo da Rússia, o petróleo, o gás da Rússia, né? Lá para a Europa todo está com um problema danado, porque os países tiveram que fazer uma ação contra a Rússia, né? Como por causa de que a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Numa guerra fratricida, uma coisa assim apavorante, não é verdade? Um povo praticamente desarmado é obrigado a enfrentar um dos países mais de poderio militar maior do mundo, né? Então, quer dizer, isso atrapalha um pouco da economia. A economia americana, que sempre foi uma economia para cima e tal, também está sofrendo, né? E assim por diante. Se esses grandes sofrem, imagina aqueles que estão em desenvolvimento. O Brasil é um país em desenvolvimento há muitos anos, né? O Brasil tem formas de sair dessa confusão, mas presta bem atenção, nós temos uma solução energética que é o álcool. O álcool está quase o preço da gasolina. Cadê a solução energética que nós temos do álcool, né? O álcool foi criado justamente para enfrentar, em 1974, quando tivemos a primeira crise do petróleo, né? O álcool foi a solução brasileira para os carros, né? Para tocar o carro. Agora, você é proibido de fazer álcool na sua fazenda. Por exemplo, o cara tem uma fazenda, ele tem cana. Ele quer fazer um álcool na fazenda dele, não pode.
Ele podia fazer o álcool para tocar o trator dele, trocar o carro dele, etc. Ele ter a própria energia, né? Ter gás feito do estrume de cavalo, de boi, etc. Ele podia fazer lá uma câmara de gás para ter produção, né? Mas é proibido, porque se você toda a produção de álcool tem que ir para a Petrobras, né? Então, quer dizer, a facilidade que as pessoas teriam, né? Eu fico vendo aqui, Engenheiro do Labela, aqui no norte de Minas, antigamente, era a maior produção de açúcar, de cana que nós tínhamos, né? Hoje não produz mais nada, né? Então, quer dizer, nós estamos aí na mão da chamada commodities. Tudo é commodities nesse país. O boi está caindo, o preço do boi está caindo para o produtor está ganhando menos, vende para o frigorífico, menos, e a carne não cai no açougue, o preço da carne não cai no açougue. Infelizmente, né? Quer dizer, a gente queria uma economia mais tranquila, infelizmente não temos ainda. Olha, está correndo risco a indicação do presidente Bolsonaro para a Petrobras. Eu falei aqui de petróleo, né? Porque o presidente, o indicado, né, para a Petrobras, segundo a própria Petrobras, ele não tem a qualificação para o cargo. E a falta de qualificação fere a lei das estatais. O assunto pode ser judicializado. Então, eu sempre falo, né, que o presidente Bolsonaro, ele troca o presidente da Petrobras para dar uma satisfação aos tanqueiros, aos caminhoneiros, né? Os caminhoneiros estão aí ensaiando uma greve aí, né? Ele troca o presidente da Petrobras para dar uma satisfação a esse segmento que o apoia, né? Porque ele é amigo dos tanqueiros, dos caminhoneiros e etc. e tal. Mas, infelizmente, né? Infelizmente, nós estamos vivendo um problema sério, porque está todo mundo com muita dificuldade, né? Então, o presidente está aí tentando trocar o presidente da Petrobras e talvez não consiga por falta de qualificação técnica profissional para o cargo, né? O que se exige nas leis das estatais. Tem que ser uma pessoa qualificada para o cargo. Felizmente, esse novo indicado não tem. Gente, amanhã estaremos aqui novamente, com muito prazer, com muita alegria, para ter esse encontro com vocês aqui. Tá legal? Quero agradecer a atenção de vocês e amanhã a gente volta. Um abraço.